Bem-vindos ao canal A Lei e o Testemunho. O tema de hoje, o Novo Testamento, fonte histórica. Mas isto logo após a vinheta. Vejamos o que é uma testemunha histórica. Em história, testemunhas históricas são pessoas que viveram ou presenciaram eventos históricos, deixando relatos ou registros que podem ser usados como fontes para a pesquisa e compreensão do passado. Essas testemunhas podem ser fontes primárias de informação, fornecendo perspectivas únicas sobre eventos históricos. Então nós vemos que o principal de tudo na historicidade são as fontes primárias. Encontramos três tipos de testemunhas. A primeira é testemunha presencial, aquela que presenciou o fato diretamente. Temos também a testemunha referencial, não presenciou, mas tem conhecimento sobre o evento por meio de relatos de outras pessoas. E temos testemunha referida, citada como tendo presenciado o fato ou possuindo algum conhecimento sobre ele. Bom, então nós notamos que todas essas características se encontram no Novo Testamento. Todos os relatos a respeito dos evangelhos que se referem à vida de Jesus são dessa forma. Então vemos que na história, um documento importantíssimo é a fonte primária. Mas o que é uma fonte primária? Vejamos. Em pesquisa e história, uma fonte primária é um documento, objeto ou testemunho original que fornece informações de primeira mão sobre um evento ou período, coisa que acontece no Novo Testamento. Os discípulos falando a respeito do que ocorreram em suas épocas. Essas fontes são produzidas durante ou muito próximas ao período estudado e não foram interpretadas ou analisadas por outros. Agora nós temos a proximidade temporal. Geralmente são produzidas no mesmo período do evento ou fenômeno estudado. Então, o Novo Testamento, quase que todo, foi produzido no primeiro século. Inclusive os 4 evangelhos e as cartas de Paulo. Ou seja, no mesmo período dos eventos ali narrados. Agora vejamos a respeito dos papiros. Temos o papiro número 64, que foi datado em 66 d.C. pelo estudioso Carsten Peter Tiede. Ele comparou a escrita deste pergaminho com uma antiga carta comercial encontrada no Egito, que continha este escrito: no ano 12 de Nero, o Senhor, 30 de Epeif, que equivaleria em nosso calendário a 24 de julho de 66. Este é o manuscrito mais antigo encontrado do Novo Testamento. Temos também o papiro 52, e ele é datado em 117 a 138 d.C. e relata o Evangelho de João. Esse aqui também é um dos mais antigos manuscritos do Novo Testamento. E vemos que um é do primeiro século e o outro do segundo século. Agora temos também Clemente de Roma, em sua primeira epístola aos Coríntios, escrita entre o ano 95 e 97 d.C., traz algumas citações do Novo Testamento. Encontramos uma citação de Atos, capítulo 20, verso 35. Temos também citações de 1 Pedro, do livro 2 Pedro. Temos também de Hebreus, de Lucas, de Romanos, de 1 Coríntios, de Mateus, de Efésios e de Tito. Então vemos que na sua época, na época de Clemente, no final do primeiro século, já havia em circulação o Novo Testamento, os Evangelhos, as epístolas de Pedro, as epístolas de Paulo. Ou seja, já é muito difundido nesse período o Novo Testamento. Então até aqui nós apresentamos provas extra-bíblicas. Mas agora vamos falar a respeito da própria Bíblia, mostrando que quase a totalidade do Novo Testamento, com exceção do Apocalipse de João, mas toda a totalidade praticamente, já estava completa e já era veiculado no primeiro século. E agora vamos pegar as provas bíblicas, onde o Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João foram escritos antes do ano 70, ano em que se deu a destruição de Jerusalém. Vejamos. Em Mateus, capítulo 1, o verso 21 e 23, nos diz: E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo:
Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então notemos que toda vez que existe uma profecia no Novo Testamento e ela é cumprida, eles registram, porque eles viram isto, então eles registram a profecia e o seu cumprimento. Agora, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 49, todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendeste, mas isso é para que as Escrituras se cumpram. Então, mais uma vez, cumpriu-se algo do Antigo Testamento no Novo, e agora eles relatam, porque eles vivenciaram este cumprimento. Temos também Lucas, capítulo 3, verso 4, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então aqui o evangelista, ao falar sobre uma profecia que se referia a João, ele dá o seu cumprimento em João Batista. Por quê? Porque testemunharam João Batista cumprindo a profecia. E agora, por fim, temos também o Evangelho de João, capítulo 12, verso 37 e 38, que diz: e ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Então vemos que o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João relatam justamente o cumprimento da profecia e também deixa anotado a citação da profecia do Antigo Testamento. Porque eles testemunharam o tal cumprimento. Nós vejamos agora. Lucas capítulo 21, dos versos 20 ao 22. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação ou a sua destruição. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem no meio dela saiam. E os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Então Jesus aqui lança uma profecia, dizendo que Jerusalém será sitiada, será destruída, e para que os discípulos fujam, saiam dela, porque ela vai ser destruída. Agora Eusébio, no seu livro História Eclesiástica, livro 3, capítulo 5, ele nos diz: ora, os membros da igreja de Jerusalém, através de uma profecia proveniente de uma revelação feita aos fiéis mais ilustres da cidade, receberam ordem de deixar a cidade antes da guerra e transferir-se para uma cidade da Pérea, chamada Pela. Para lá fugiram de Jerusalém os fiéis de Cristo, de sorte que os santos varões abandonaram totalmente a régia capital dos judeus e toda a terra da Judéia. Então a justiça de Deus atingiu os judeus que haviam praticado tais iniquidades contra Cristo e os apóstolos, e essa geração de ímpios desapareceu inteiramente do meio dos homens. Então aqui Eusébio, no quarto século, ele narra justamente o cumprimento da profecia de nosso Senhor Jesus Cristo a respeito da destruição de Jerusalém. Mas por que Lucas, ou mesmo Marcos e Mateus, não relataram justamente o cumprimento da profecia de Jesus? Porque estes evangelhos foram escritos, foram terminados antes do ano 70, antes da destruição de Jerusalém. Então, quando estavam terminados os evangelhos, ainda não havia ocorrido a destruição de Jerusalém. Por isso eles não mencionaram. Então, normalmente, quando eles acompanham o cumprimento profético, eles relatam. Neste caso, não fora relatado. Por quê? Porque cumpriu-se depois que os evangelhos estavam escritos. Então, nós temos aqui, em verde, laranja e vermelho, ao lado esquerdo, um cronograma a respeito de quando foram escritas as epístolas de Paulo. Então, nós temos aqui cada ano, do 48 até o 67, ali, onde é provavelmente a sua morte. E nós temos esta citação de Paulo em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 18. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro de seu salário. Aonde encontramos esta escritura, digno é o obreiro do seu salário, que Paulo faz referência? Em Lucas, capítulo 10, verso 7. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andei de casa em casa. Vemos que esta primeira epístola a Timóteo foi escrita no ano 64. E Paulo diz justamente no capítulo 5, verso 18, que a escritura diz: digno é o obreiro do seu salário, e essa
frase é encontrada no Evangelho de Lucas. Somente ali. Justamente. Ou seja, o Evangelho de Lucas já era conhecido no ano 64. E Paulo tinha o Evangelho de Lucas como a Escritura Sagrada. E agora, Atos, capítulo 28, os versos 30 e 31. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então aqui o livro de Atos termina falando a respeito da prisão domiciliar de Paulo, que durou 2 anos em Roma, mas não diz nada a respeito tanto da sua morte e até mesmo da morte de Pedro, que Atos dos Apóstolos começa falando também a história de Pedro e de Paulo, mas não fala no final de seu livro a morte dos 2 apóstolos. Por quê? Isto aparenta justamente ser um indicativo de que o livro de Atos foi terminado antes da morte de Paulo. E Paulo morreu no ano 67. Então, Paulo morrendo no ano 67 indica que o livro de Lucas, que é o livro Atos dos Apóstolos, deve ter se completado antes do ano 67. Agora vamos falar um pouquinho sobre a conversão de Constantino e do Império Romano. Constantino, também conhecido como Constantino o Grande, foi um imperador romano que teve um papel crucial na história do cristianismo. Ele não apenas converteu-se ao cristianismo, mas também legalizou a prática da religião no Império Romano, através do Edito de Milão em 313 d.C. E posteriormente, sob o imperador Teodósio, o cristianismo foi estabelecido como a religião oficial do Império. Bom, hoje tem surgido a discussão a respeito do Cristo histórico e o Cristo bíblico. Porém, no passado não era assim. Aceitava-se Cristo. O que era referido na história e o que era referido na Bíblia, a mesma pessoa. E nós vemos que ainda hoje, pelos estudiosos, a Bíblia é considerada como uma fonte primária. E a parte mais importante da historicidade é a fonte primária. Ela é digna de confiança. Contudo, os ateus não querem aceitar a Bíblia como sendo uma fonte primária. Mas é. Bom, Constantino no ano 313, ou seja, 280 anos depois da morte de Jesus, ele aceita o cristianismo e o seu império romano também aceita o cristianismo como religião oficial do Estado. O que significa? Que o imperador Constantino e todo o Império Romano, todo, inclusive com seus historiadores, aceitaram a Bíblia como fonte primária e aceitaram tudo o que a Bíblia diz a respeito da vida de Jesus. Inclusive que os romanos mentiram a respeito da ressurreição, que os romanos mataram a Cristo, o crucificaram, e que foram perseguidos depois da morte de Cristo, seus discípulos. Constantino e o Império Romano endossaram tudo. Então não é hoje que vão colocar em dúvida a Bíblia. Não é assim. O Império Romano, no ano 313, acabou com a discussão. Não precisava mais de historiador falando nada sobre o assunto. O próprio imperador e todo o Império Romano aceitaram a Bíblia como fonte histórica e como a principal peça que pregava e falava e ensinava a respeito do Salvador Jesus Cristo. Então aqui vemos que o Novo Testamento é sim a maior fonte histórica a respeito da vida de Cristo e dos primeiros anos do cristianismo. Então ficamos com a Bíblia, pois ela é uma fonte confiável e primária. Que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo. Amém. Amém.